Arthur, bem-vindo ao Empreendedores.pt. Finalmente conhecemos aqui ao vivo, depois de uma série de mensagens, não é? E cá estamos nós. E eu, já para abrir as hostilidades, pergunto, como é que um engenheiro acaba no mundo do imobiliário? Muito bem. Obviamente é um prazer enorme estar aqui. Já te disse fora desta entrevista e digo também na entrevista porque é para obrigar a audiência a ir ver, que é de facto um projeto fantástico. Aliás, estávamos a falar das entrevistas que eu tinha visto, etc, e está de facto genial. Muito obrigado. Desejo-te o máximo sucesso para este projeto, a continuar, cheio de empreendedores melhores do que eu. Muito e que tenhas obrigado. muito sucesso. Muito E as obrigado. mensagens, de facto, hoje muito tribuladas, logo de manhã, pá, nem sabia se dava para Verdade. chegar cá, mas aconteceu. Então a pergunta é... Tu és engenheiro de formação, como é que eu engenheiro informático, não é? Exatamente. E como é que vens ter ao mundo do investimento imobiliário? Certo. Olha, eu desde cedo, não sei se eu tenho alguém na minha família que seja judeu ou qualquer coisa, mas eu desde cedo tive assim alguma queda para, pelo menos, apreciar dinheiro. Apreciar até o sistema financeiro, mais do que o dinheiro em si, percebes? E pronto, desde cedo me interessei por investimentos, etc. Eu comecei a investir na Bolsa muito novo. Que idade tinhas? 16. Ok. 16. A primeira vez que fiz até investimentos foi antes disso, comecei, mas aí não foi na Bolsa diretamente, comprei ações. Pá, isto um dia se calhar vão ver esta entrevista e vão me dizer que é impossível porque eu sou um sportinguista completamente apaixonado, mas as primeiras ações que eu comprei, através obviamente dos meus pais, que eu era um garoto, foram ações do Futebol Clube do Porto. E eu previ que o Porto fosse ganhar a Liga dos Campeões, previ, mas eles já iam aí nas meias finais, uma coisa do género. E de facto ganhou, mas para minha surpresa, as ações não subiram no dia da conquista. E eu aí fiquei um bocadinho desanimado, mas depois retomei os investimentos, um bocadinho mais tarde. Comecei em ações e muito rapidamente migrei para REITs, que são fundos imobiliários. Não são bem, tecnicamente, há uma diferença entre fundos imobiliários e REITs. REITs é Real Estate Investment Trusts. E pronto, comecei a investir em fundos e a comprar mais, etc, e foi aí que começou. Agora, eu costumo dizer que eu adoro, apreciar imobiliário para mim é fantástico. É uma experiência, vou aqui usar termos um bocadinho, vou usar termos politicamente corretos, é uma experiência de facto enriquecedora e é uma experiência, eu adoro mesmo olhar para um imóvel e apreciar a arquitetura, etc. E hoje em dia, por exemplo, invisto muito em imóveis velhos exatamente por isso, ou imóveis antigos por causa disso, porque gosto daquelas fachadas com pedras e as pedras a revestir as varandas, aquilo é melhor que mel. E começas a projetar como é que vai ser depois de fazeres as obras? Ou Sim. é isso também te entusiasma ou entusiasma-te logo aquela história que estás ali a adquirir? Entusiasma-me tudo. Muitas vezes a história que estou a adquirir, aliás, e é por isso que eu gosto muito mais de imóveis antigos e contrastes antigos, adoro isso, e casas senhoriais, eu adoro isso, mas depois também projeto um bocadinho e eu acho que há aqui uma vertente social. Eu ligo muito a vertente social às coisas que faço na vida e ao empreendedorismo, e a vertente social é exatamente tu teres a oportunidade de contribuir para renovar a fachada de uma cidade, de um prédio, e depois a vista de uma cidade. Eu acho que isso é fantástico e começares numa cidade que tem, repara, uma paisagem muito pobre, muito devoluta e tu contribuires para mudar isso, é uma forma de mudares um bocadinho. Isso foi uma das coisas que te inspirou ou te foi inspirando a entrar no mundo do imobiliário, é isso? Portanto, o transformar, se calhar, não. Para te ser genuíno, se calhar não. O transformar foi mais uma coisa que foi acontecendo com o tempo. Aquilo que realmente me fez entrar no imobiliário foi, em primeiro lugar, o facto de eu adorar imobiliário e automaticamente considerar aquilo também um ativo financeiro. E, em segundo lugar, as rentabilidades e o potencial. Aliás, eu defendo muito o imobiliário contra outros veículos de investimento financeiro porque como analista, acho que o investimento imobiliário é o melhor investimento possível. E eu percebi isso muito cedo. Eu percebi que o upside que tu tens no imobiliário... Eu normalmente dou este argumento, que é muito simples de perceber. Tu consegues comprar imobiliário muito abaixo do valor de mercado. Um imóvel vale 100 mil no mercado e alguém tu vai vender por 50 mil. Imagina.
por algum motivo, e pronto, claro que há motivos em que se pode estar a tirar vantagem das pessoas ou não, mas não vamos entrar por aí. Há motivos legítimos pelos quais tu podes, de facto, comprar um imóvel que vale 100 mil por 50 E é mil. o segredo, não é? De ter rentabilidades. Exatamente. Rentabilidades adequadas, pelo menos, não é? Boas, exatamente. Muito maiores do que nos outros ativos. Já na Bolsa tu não consegues comprar isto. Tu consegues comprar ações subvalorizadas, mas não as consegues comprar abaixo do valor de mercado. Consegues perceber este conceito? E, portanto, isso é o que te dá o upside realmente grande. E é por isso que eu gosto de imobiliário. A única forma já agora de comprares uma ação abaixo do valor de mercado é teres um amigo qualquer ou alguém que conheças. Inside information. Também, aí também. Mas se tiveres um amigo que tem uma carteira que vale X e ele dizer-te, olha, eu vendo a minha carteira que vale X por menos do que isso. Só que como há cotação em tempo real, tu tens a noção real do que é que vale uma ação. O imobiliário não tem cotação em tempo real. Verdade. Mas, antes de entrarmos mais nisso, e havemos de lá chegar com certeza, eu gostava de explorar um bocadinho mais esses teus primórdios, porque estava a achar a história bastante interessante. Tu aos 16 anos começas a investir em bolsa. Porquê? Qual foi o teu processo? Foste incentivado por alguém, pela família? Tu decidiste um dia começar a estudar aquilo? Pediste um dinheiro? Era dinheiro teu? Como é que foi esse processo? Olha, na minha família não há nenhum empreendedor. Nenhum. Pelo menos que eu esteja a ver, e família direta não há nenhum. Os meus pais são funcionários públicos, classe média, uma família perfeitamente normal. Eu sempre tive aquele apelo pelo financeiro, pelo dinheiro, até pelo negócio em si. É uma coisa que eu sempre gostei bastante. E tens essa consciência desde que idade, mais ou menos? Por acaso nunca me fizeram esta pergunta e é uma coisa que não se responde assim... Pá, sei lá, desde os 12, 13 anos, talvez, por aí. Eu lembro-me de me darem prendas de anos em notas, não é? E de raciocinar além daquilo, não é? Quando um garoto de 12 anos hoje em dia recebe uma nota de 50 euros e pensa onde é que eu posso torrar este dinheiro amanhã, não é? Em que tipo de doces e de brinquedos é que eu posso estourar isto? E eu olhava um bocadinho diferente para aquilo, tinha essa noção. E não sabes de onde é que isso vem? Não faço ideia nenhuma. Tá, a única coisa que eu ainda hoje conecto um bocadinho com isso é que o meu avô, que sempre foi uma pessoa extremamente humilde, muito trabalhadora e de uma família de origens bastante humildes, vendia queijo que produzia na feira. Portanto, teve que desenvolver, o meu pai de vez em quando até conta umas histórias sobre isso, e ele teve que desenvolver algumas técnicas de vendas on the fly, não é? E se calhar estas coisas às vezes não passam para a geração seguinte, passam duas gerações, não é? E eu talvez tenha ganho alguma coisa daí. Muito bem, portanto começaste a fazer alguns investimentos, começaste a lidar com dinheiro, a perceber que podes meter um euro hoje e eventualmente ter a expectativa de ter 2 mais tarde. E uma coisa muito curiosa, começaste a investir nos tais REITs, não é? REITs. Fundos imobiliários, se quiseres, embora tecnicamente... E não é uma coisa muito óbvia, até porque não é um instrumento muito facilmente acessível, pois não. Como é que tu chegaste a isso? Que é uma coisa muito mais sofisticada enquanto investimento. Eu diria que em termos de sofisticação é tão sofisticado quanto uma ação na Bolsa, mas para o público português, de facto, é um salto um bocadinho maior, porque em Portugal não há REITs. Pois. Há fundos imobiliários que são só subscritos na banca, tens que ir mesmo a um balcão de um banco subscrever um fundo imobiliário. Fala-se já na criação de REITs para 2019, e eu estou até a escrever vários artigos sobre isso, e de facto, para um português não é tão óbvio, mas na altura eu sempre fui muito influenciado e digo isso subejamente, eu adoro a cultura norte-americana por vários motivos e sempre fui muito influenciado pela cultura norte-americana. E quando eu comecei a aprender a investir na Bolsa, foi precisamente com documentos norte-americanos. E lias na internet? Sim, li na internet, já li livros, eu sempre li muito. Eu devo ter lido livros técnicos em áreas de investimento, imobiliário, etc. Eu devo ter lido mais de 500 livros. Eu tenho muitos livros em casa. Aliás, quando eu preciso mudar de casa, é a minha maior preocupação, os livros, para onde é que eles vão. Leio tudo em inglês, leio as versões originais.
Em Portugal, infelizmente, há poucos, é uma coisa que nós vamos falar e eu espero contribuir bastante para mudar esse cenário. E de facto comecei a ler com recursos norte-americanos, e lá os REITs são bastante mais populares. E como eu estava a aprender, eu aprendi tudo. Aprendi bolsa, aprendi REITs, aprendi imobiliário em bolsa, que no fundo é o que REITs são, e dei o salto. Dei o salto logo automaticamente. Mas e foste acumulando algum capital, ias tendo resultados positivos dos teus investimentos? Ou era, ou foi um bocadinho ad hoc? Foi o que era, umas vezes sim, outras vezes não? Como é que era a tua carteira naquele... Tinhas alguma noção já da diversificação de portfólio, etc? Como é que era aquele processo? Exato. Olha, devo-te dizer até que para começar a investir eu fazia trabalhos, lembro-me de fazer pequenos trabalhos e até para o meu pai, na empresa dele e não sei o quê, depois ele dava-me uns trocos e eu investia e portanto foi aí que comecei a investir, para te responder a como comecei. Os meus resultados não foram soberbos, não foram nada, eu era um garoto, eu aí teria 16 anos. Agora, eu sou um tipo A, em termos de personalidade. Eu ponho-me numa coisa, eu tenho que fazer aquilo bem feito, sou extremamente perfeccionista, sou virgem, não sei, há pessoal que diz que é clichê ou é estereotipo, mas no meu caso funciona, sou mesmo uma personalidade muito ao detalhe. E na altura, eu quando aprendo alguma coisa quero aprender tudo sobre aquilo, não quero que me falte nada. Não ficas pela rama? Não, nem pensar. E então, quando eu aprendi sobre REITs, levei a coisa extremamente a fundo e eu facilmente captei coisas como diversificação, para te responder diretamente, mas captei outras coisas como payout ratio, que é uma coisa, por exemplo, que é muito importante e eu desde aí continuo a olhar para isso, que é a percentagem dos lucros que uma empresa distribui pelos acionistas no final do ano, não é? E que nos REITs é uma coisa um bocadinho mais particular, pelo tipo de negócio envolvente, e quando comecei a estudar REITs, nessa altura, lembro-me perfeitamente, e foi aí que ficou o bichinho até hoje, que foi a oportunidade de poder estudar os mercados imobiliários do ponto de vista macroeconómico. E eu rapidamente comecei a apaixonar-me por isso. E daí, entretanto, ter feito um percurso de analista como mercados imobiliários. Mas o teu investimento foi sendo feito assim, no mercado de capitais, não é? Em paralelo, ias estudando, como um jovem da tua idade, e a certa altura entraste no ensino superior. Exatamente. Em Engenharia Informática. Em Engenharia Informática. Porquê é que não foste para a Economia, por exemplo? Não era mais próximo daquilo que era a tua área de interesse? Sim, olha, eu devo-te até confessar que nessa altura o meu interesse pelos mercados financeiros resfriou muito. Se me perguntares porquê, eu não te sei bem dizer, mas resfriou. E na altura, pronto, nós vamos mudando de fases na nossa vida, não é? E na altura, resfriou. Eu tinha de facto pensado em entrar em gestão. Aliás, salvo erro, foi a minha segunda opção. Eu disse, ou vou entrar em Engenharia Informática na Universidade do Minho, porque na altura dizia-se que a Universidade do Minho era a melhor de Engenharia Informática, e eu queria, lá está, personalidade tipo A, mas a segunda opção era de facto gestão. E eu acho que teria sido bastante melhor para mim ter entrado em gestão, embora eu tenha adorado o percurso académico todo que fiz, do início ao fim, e passei por várias etapas e várias coisas, mas para te dizer que na altura eu comecei a programar, quando o meu interesse pelos mercados financeiros resfriou um bocadinho, eu adorei aquilo. Eu disse, descobriste a tua paixão naquela altura. Exatamente. Alguma similaridade? Sim, era isso que eu agora te ia dizer. De facto, em engenharia informática, as pessoas não olham muito para a engenharia informática deste ponto de vista. Mas a engenharia informática tem uma componente enorme de matemática. E tal como muitas engenharias, ou quase todas, mas a informática e em particular, eu depois acabei por quase tirar uma segunda licenciatura que era Ciências da Computação, ainda fiz várias cadeiras como extracurriculares e nunca acabei essa segunda licenciatura. E Ciências de Comunicação, então, é mesmo matemática aplicada à computação. E matemática, o meu doutoramento é em matemática aplicada e as pessoas fazem-me a mesma pergunta, mas qual é? Eu digo, isto é tudo matemática, só somamos e subtraímos coisas diferentes, mas é tudo matemática. Portanto, foste fazendo o teu percurso académico e ias continuando a fazer os teus investimentos. E quais? No mercado de capitais ou no mercado financeiro? Ou fizeste alguma aquisição
de um primeiro imóvel nessa altura? Portanto, eu voltei aos mercados financeiros, passado um tempo. Lembro-me que, portanto, houve aí uma altura em que resfriei bastante esse interesse. Voltei aos mercados financeiros talvez com 20 anos, diretamente para REITs. Aliás, aí nem sequer considerava ações. E foi aliás, mais uma coisa que me potenciou o gosto pelo imobiliário, que foi, na altura, houve a crise de 2008, e o imobiliário foi fortemente, aliás, a crise começou aí no subprime, não é? Exatamente, pelo subprime, portanto, ligado ao imobiliário. Porém, houve REITs que, estrategicamente colocados, sobreviveram à crise muito melhor do que qualquer índice de ações. E eu disse, espera aí, se nós temos uma crise mundial à custa de imobiliário e há REITs que têm uma performance muito melhor do que qualquer ação, o imobiliário é a solução para tudo. Repara, tens um hedge, uma vantagem muito grande a qualquer recessão, ok? Num REIT estás automaticamente protegido contra a inflação, porque é baseado nas rendas e as rendas normalmente contemplam o fator de inflação, portanto também estás protegido e pronto, a partir daí foi imobiliário, foi REITs. Se bem que nem todo o investimento imobiliário é um bom investimento, não é? Sem dúvida. Aliás, a grande missão que eu tenho com o meu livro hoje em dia é de facto dizer às pessoas que há muitos erros, muitos possíveis erros, há talvez até mais possíveis erros em imobiliário do que em outros veículos de investimento. Aliás, há veículos de investimento que não têm ciência absolutamente nenhuma, como um depósito a prazo, como uma obrigação, tem pouca ciência. E de facto, o imobiliário tens muitas formas de criar valor, tens muitas formas de investir e, por isso, tens muitas formas de cometer erros. E, portanto, há diversas... Então, já que deste aqui o mote sobre o teu livro, aqui está o livro do Artur Mariano, Investir em Imobiliário do Zero ao Milhão. Parabéns pelo livro, já estou na segunda leitura, já fiz a segunda leitura, aliás. Está bastante simples, está direto ao assunto. Quem quer aprender a fazer algumas coisas na área do imobiliário, eu acho que tem aqui aquilo que é necessário para poder começar. Portanto, é uma belíssima leitura. Aconselho a quem quer saber mais. Foi assim que foi a minha motivação, antes mesmo de começarmos a falar para esta nossa, de te desafiar para esta nossa conversa. Portanto, aqui o universo organizou-se desta forma. Estavas a dizer que a tua motivação foi partilhar, não é? Mas com que objetivo em particular? Ajudar as pessoas a fazer melhores investimentos, ajudar as pessoas a não darem cabo dos seus patrimónios financeiros e das suas vidas financeiras? Foi outra coisa qualquer? O que é que te moveu? Eu vou-te dizer que foi um conjunto de fatores que se entrelaçaram e que culminaram no meu livro, nas coisas que eu faço hoje, no projeto da Arrow, da minha empresa, nessas coisas todas. A primeira é que eu agora se calhar vou ter que te explicar aqui outras coisas, mas desde que eu atingi a independência financeira, que basicamente é os meus rendimentos passivos, dos quais eu não tenho que fazer muito para acontecerem, cobrem as minhas despesas básicas. E o que tu defines como independência financeira? Exatamente. Portanto, a tua definição é os teus gastos correntes serem suportados pelos rendimentos dos investimentos que tens. Exatamente. É assim, sabes que muita gente vende este conceito de forma diferente. Se falares com um americano, ele vai-te vender, não, independência financeira é estás numa praia, não fazes... o resto da vida. Exatamente, e cai-te o dinheirinho todo que tu... Pronto, mas falando numa vertente pouco comercial, porque eu não tenho nada para vender sobre esse tópico, e mesmo que tivesse, continuaria a ser genuíno, é de facto cobrir as tuas despesas fixas com os dividendos dos teus rendimentos, ok? E pronto, agora há aqui um fator muito subjetivo, que é qual é o tamanho das tuas despesas fixas, não é? Mas vamos saltar esse passo. Que é super subjetivo, não é? Claro, altamente. Se tiveres filhos, muda inteiramente a questão. E depende daquilo que tu queiras, do tipo de luxo que queiras ter, Exatamente. de valorizares, como é evidente. Quanto mais frugal fores, mais fácil é atingir este objetivo, não é? E eu sou bastante frugal, devo-te dizer. E então, de facto, o que aconteceu foi que eu atingi a minha independência financeira e, portanto, ao atingir isso, há uma série de fatores que mudam na tua vida. Tu começas a pensar, eu na realidade não tenho que continuar a matar-me por trabalho, permite fazer as coisas de uma forma muito mais genuína, seres muito mais aberto, teres menos medo.
poderes dizer às pessoas aquilo que realmente sentes e não lhe dizeres porque achas que vais obter alguma coisa em retorno. Ou porque isso pode pôr em perigo as tuas Os teus receitas, interesses de uma forma geral, e portanto agora percebes que eu, quando te dei os parabéns pelo projeto, são genuínos, não, mas são mesmo, e aliás, tudo o que eu digo hoje em dia é genuíno, tenho essa vantagem, e é aberto, e é raw, aquilo que eu te estava a dizer de ser uma entrevista muito aberta, não tenho problemas nenhuns, acho que é aliás a melhor forma. E agora perdi-me, às vezes eu estou apaixonado. Não, estavas a dizer, o livro, qual era a tua motivação? Qual era a missão, no fundo, que tu tinhas com o livro? Estávamos a falar da partilha, etc. Exato. Portanto, eu fui buscar a independência financeira para te dizer que uma das coisas que aconteceu foi que, muito naturalmente, na minha vida, eu passei a encarar a minha vida quase como uma missão, criar valor. Eu hoje em dia sou obstinado por criar valor. Eu sinto-me bem se crio uma ferramenta que ajuda alguém, que ajuda verdadeiramente alguém, que essa pessoa me diz assim, ouve, adorei. Eu, na altura, até posso ficar assim um bocadinho tímido e um bocadinho embaraçado. Quando recebemos um elogio, às vezes ficamos embaraçados, não é? Mas lá dentro é um sentimento brutal, que se equipara a pouca coisa. E eu, desde aí, disse, não, a minha missão de vida vai ser criar muito mais valor do que aquilo que vou absorver. E é uma forma de tu contribuires muito para a sociedade. O livro também beneficiou disso. E depois de achar que em Portugal não há ninguém, provavelmente por falta de experiência, porque o mercado imobiliário aqui não é como nos Estados Unidos, ou por falta de, por aquele problema cultural que nós temos, exatamente, de esconder a informação, de guardar para nós, de muitas capelinhas, isto é Portugal, é assim, é inacreditável, e juntando esses fatores todos, de facto, culminou numa missão, que no fundo é a missão da Arrow, é um projeto muito maior do que aquilo que as pessoas possam ver, e ele vai se revelar à medida que o tempo vai passar. Nós temos uma editora na Arrow, e a editora felizmente está-se a desenvolver muito bem. O meu livro foi o mote para coisas maiores virem aí, virão, e será fantástico. E surge neste contexto todo, de criar valor, de achar que não há nada imobiliário e que as pessoas precisam de ajuda nesta área, e de achar, portanto, isto tudo conjugou-se nesse... Portanto, tu criaste o livro foi lançado quando? O livro foi lançado há quase um ano, foi lançado, salvo erro, a 7 de janeiro de 2018, portanto, este ano. Ok, portanto... Não, minto-te. Foi lançado, salvo erro, em novembro do ano passado. 2017. Portanto, vai fazer precisamente um ano, estamos em novembro de 2018. Exatamente, ele está quase a fazer um ano, portanto, muito bem. Por aí. E qual é o balanço já agora? O balanço é muito positivo, tanto em termos de feedback, não é propriamente a atividade mais lucrativa que eu tenho, devo-te já confessar. Aliás, os livros só são uma atividade verdadeiramente lucrativa se tu atingires uma massa muito grande. Isso é para os José Rodrigues Santos e poucos mais, não é? Em Portugal há 2 nomes ou 3 que atingem essa escala. E num livro de nicho nunca vamos atingir essa escala. Sim. O meu objetivo é, nos próximos 3 anos, já contabilizando este que passou, vender 30 mil cópias. É um objetivo bastante agressivo. Isso é tremendo. Mas os meus objetivos sempre foram muito altos na vida e eu sou assim. Além de tipo A, sou goal-driven e, portanto, eu digo aquilo que... E se não atingires, já agora, fazer-te aqui um parênteses, pões objetivos e atiras para cima. E quando não os atinges, autoflagelas-te ou tens mais ânimo para continuares em frente? Vou-te dizer uma coisa que pode parecer arrogante, mas novamente é verdadeira, é dita do coração. Até hoje não me lembro de um objetivo verdadeiramente significativo que eu não tenha alcançado. Porque eu sou um doer, sou um gajo que tem aquela marca e vou fazer, e isto vai ser feito. E as pessoas confiam em mim por causa disso. Quando eu digo que vou fazer alguma coisa, ela aparece feita. E comigo sou muito mais exigente do que com os outros, muito mais. E portanto, eu quase que me bato para atingir os objetivos e atinjo. E devo-te dizer que eu gosto muito de um brasileiro que se chama de um senhor brasileiro, e que senhor, Lair Ribeiro, é relativamente pouco conhecido. Ele é um cardiologista, foi um cardiologista muito famoso, teve em vários painéis e depois dedicou-se muito a terapias naturais, etc. E é uma pessoa que eu sigo, e ele diz sempre, aponte para as estrelas, para o céu, aliás, porque mesmo que falhe, estará entre as estrelas. Verdade. E eu intuitivamente faço isso. Intuitivamente eu defino marcas
E depois, se ficar 80% das Essas marcas são de quê? De natureza financeira? Não, todas. Sociais, financeiras, de exigência comigo próximo, comigo mesmo. Coisas do género. Houve aqui um ano que disse, eu tenho que fazer 10 pessoas rir por dia. Eu gosto muito destas coisas do social proof e destes desafios, destes challenges que há. E vi esse e disse, não, isto de facto deve ser Porque dizia, os teus níveis de serotonina vão lá para cima, não sei o quê. E eu fiz isso, falhei na marca, mas pronto, não foi um objetivo na minha vida, não é? Extraordinariamente importante, exatamente. E de facto é bom, funciona. Fazer o pessoal rir é fantástico. E portanto, mesmo que falhe, estarei alto, e aplico isso a tudo. E enfim, pronto. E o livro é uma das tuas formas de ajudar as pessoas como estavas a dizer, não é? Uhum. Que outros projetos é que tens dentro desse... Porque, enfim, nós vamos aqui para a frente e para trás ao longo da nossa conversa, ok? Tu tens uma empresa, portanto, e voltaremos atrás como é que tu chegaste lá, mas tens uma empresa que é a AeroPlus, que enquadra este livro e tens outros produtos, no fundo, não é? Produtos educacionais e outros tipos de soluções. Para que é que serve esta empresa? Como é que surge? Surge para quê? E que outro tipo de coisa é que ofereces? Olha, a empresa, eu acho que é importante dizer isto, como é que eu defino a empresa. Eu olho para a Aero como, nós, aliás, a equipa, nós olhamos para a Aero como uma empresa dividida em dois segmentos distintos. Um é a consultoria imobiliária, onde nós fazemos análise de mercados, essencialmente para estudos de mercado que depois os investidores compram. Aliás, nós não fazemos estudos de mercado que alguém nos compra. Alguém nos pede um estudo de mercado que nós fazemos. E depois temos uma parte que é essa parte que tem a vertente digital e que eu gosto muito, até pela minha formação, como te disse, de engenheiro informático, que é, nós somos uma editora de conteúdo para investimento imobiliário. Dentro dessa parte de edição para conteúdo de investimento imobiliário, nós temos uma editora e toda essa vertente visa ajudar as pessoas que em Portugal queiram investir em imobiliário. Ponto. Das mais diversas formas, mas é essa a missão dessa categoria. A outra é uma área de negócio que capitaliza na nossa experiência, no facto de termos muitos dados, no facto de sabermos analisar mercados, ou deixarmos que sabemos analisar mercados, e pronto, é uma área de negócio. Muito bem. E o que é que, voltando então a uma linha de raciocínio mais de há bocado, o que é que a tua formação académica, nomeadamente em matemática, não é? O teu doutoramento foi em matemática aplicada, dizias Exato. tu? Foi criptografia pós-quântica, que trocado por miúdos é matemática aplicada. Ok, assim fica mais fácil um pouco. Mas não queria aqui passar a ideia de que é uma coisa muito complexa e que aquele indivíduo deve ser um gênio. Mas isso muito específico. Mas isso tem aplicação, ou melhor, aquilo que andaste a fazer aí, como é que tu utilizas no teu dia-a-dia? Se é que utilizas ou é só, no fundo, teres um raciocínio matemático mais apurado? Não. Eu devo-te dizer que tirar um doutoramento... Hoje em dia o doutoramento é uma coisa muito banalizada e lá está, tipo A, querer ser o melhor, fui para uma universidade, a melhor talvez do mundo em criptografia pós-quântica é que produz mais e ciência de mais relevância. Não queria aqui usar a palavra qualidade porque... de relevância, é uma ciência de facto muito produtiva, há muitos avanços científicos nesta área na Universidade Técnica de Darmstadt. E o facto de, houve esse caminho, o facto de eu ter tirado um doutoramento numa universidade tão reputada e num ambiente tão competitivo, que me obrigou até a cometer coisas quase loucuras, de estar muito tempo acordado, sem dormir e não sei o quê, permitiu-me duas ou três coisas que eu vejo em muito pouca gente, que é um rigor extremo, se eu quiser aplicá-lo, porque um cientista é moldado, as pessoas não têm bem noção, mas um cientista que tira um doutoramento, especialmente em áreas, em ciências exatas, como é a matemática e a criptografia, é automaticamente moldado a um rigor, é-lhe imposto um rigor tal, e ele é formatado naquela máquina que é uma coisa brutal. E tu, a certa altura, começas a aplicar isso ao mundo e dizes, este mundo está perdido, não há nada aqui rigoroso. E permite-me ter isso, que é uma coisa muito importante nas análises de mercados imobiliários, macroeconómicos, que é essencialmente aquilo que eu faço. E, portanto, só a própria vertente de cientista. Depois há muitos métodos que qualquer cientista adquire.
são métodos eficientes de atingir um objetivo, são métodos eficazes também, etc. E depois a própria componente matemática. Eu penso muito matematicamente, se quiseres. Portanto, tenho assim muito raciocínio matemático que nesta área ajuda bastante. Ao mesmo tempo, sou engenheiro base, aquele engenheiro normal, e eu acho que os engenheiros conseguem catalogar bem as coisas, conseguem se expressar bem num livro técnico, conseguem categorizar as coisas, ou conseguem, aliás, é muito intuitivo para um engenheiro fazer isto. E eu acho que tentei fazer isso no meu livro e correu bem. Então, tu procuras dissecar a realidade, transformá-la num sistema mais inteligível para o outro. É, exato, num passo a passo, quase num autoajuda, em que as coisas são claras. Temos aqui um conjunto de bolinhas de várias cores, eu vou dizer que os azuis pertencem a uma categoria, e a pessoa depois, quando vê aquilo, os passos... Isso é uma coisa que se nota aqui bem no livro, é que é uma coisa muito bem organizada, portanto, está tudo bem encadeado e, portanto, tu vês se tens aí um pensamento cartesiano apurado. E, portanto, eu acho que deve ser já agora transversal a qualquer engenheiro, não sou uma pessoa especial. Eu acho que qualquer engenheiro pensa assim, mesmo que não deem conta, se eles tiverem que fazer um documento, nota-se. E, portanto, pegaste nesta informação toda, neste conhecimento todo, nessa experiência também de vida, e a certa altura quando é que montaste a Aeroplus? É assim, a Aero já vem de trás de uma consultora, ela foi migrada para o digital, e foi precisamente a parte que eu trouxe mais valor por ser engenheiro informático. E esse projeto, que é quando eu considero o real início da Aero, para mim, porque é o que tem mais, é o que cria mais valor, é o que tem mais potencial, é o que chega a mais pessoas, é o que tem estas coisinhas todas novas, fantásticas. Esse projeto apareceu essencialmente a 1 de janeiro deste ano. Tem cerca de, portanto vai agora fazer 2 anos. É francamente jovem ainda o projeto. Mas o que já não é assim tão recente já vimos há bocado, que já tem mais uns anos, desde os 16 anos que andas aí a investir, mas em particular em imobiliário, já tem também mais algum tempo. E, portanto, também terá sido nessas tuas incursões enquanto investidor que foste buscar algum conhecimento para depois te estás a partilhar no teu livro, nas tuas conversas de sofá, que é mais uma rubrica bem engraçada que também tens e bem útil. Portanto, como é que foi então essa tua vertente? Já percebemos um bocadinho esta da Aeroplus. Como é que foi mais atrás, essa tua vertente de investidor imobiliário em ativos? Em ativos imobiliários em concreto. Imobiliários físicos, não é? Físicos. Eu quando digo, eu hoje em dia digo, eu invisto em imobiliário há mais de 10 anos. E o que é que eu faço? Peguei, quando comecei a investir em REITs, que para mim eu tive que perceber imobiliário logo de início, que foi mais ou menos aos 16 anos, como te disse. E peguei no primeiro investimento num imóvel físico, que na realidade foi a ajudar o meu pai, e fiz a média daquilo. Porque houve um período de 4, 6 anos e eu fiz mais ou menos a média e disse, comecei aqui. E, portanto, esse foi o meu primeiro investimento num imóvel físico. Como é que começou e o porquê de eu lá chegar? Olha, eu acho que estas coisas que eu te disse, de eu ter uma mente muito de engenharia, muito para cartesiana, como tu disseste, não é? O facto de eu ter ido tirar um doutoramento em matemática aplicada, o facto de eu ser tipo A, foi inato. Eu nasci, não digo inato no sentido de qualidade, ok? Digo inato no sentido de interesse. Exatamente, predisposição. Eu sempre fui assim. Agora, se calhar, sou mais aberto e tal, tenho mais vertente social do que antes, se calhar, tive, não sei. A faculdade também ajudou muito nisso, e as praxes e as bedeiras. A certa altura fizeram parte. Depois comecei até a ser demasiado rígido comigo nesse sentido. Mas isto já era inato. E depois surgiu a primeira oportunidade em que o meu pai me perguntou alguma coisa. Eu disse, pai, isto eu vou-te ajudar de uma forma que tu não estás à espera, de certeza. E pronto, e comecei. E eu percebi... Eu já tinha percebido antes. Eu acho que já percebia o valor do imobiliário antes e este deep value, aquilo que eu chamo de deep value, que é exatamente isto, comprar muito abaixo do valor do mercado. Tu compras um imóvel e naquele dia ganhaste muito dinheiro. Na compra. Ainda não o vendeste, ainda não liquidaste a posição, já ganhaste muito dinheiro. E pronto, eu já tinha essa percepção até pelos REITs, porque é assim, quando tu investes numa ação não podes fazer isto, mas quando investes num REIT,
consegues fazer isso. E tu vais-me dizer assim, mas um REIT é cotado em bolsa. E se é cotado em bolsa, tu só podes comprar ao valor de mercado. Eu digo, calma lá, falta um detalhe. É que o REIT investe em imobiliário físico e os REITs têm gestores que compram imóveis abaixo do valor de mercado. E, portanto, a própria ação do REIT, a posição no REIT, está ela subvalorizada em relação àquilo que é o valor de mercado do próprio REIT como um todo. Mas começou por aí, percebes? Portanto, juntando esta mente cartesiana e esta vontade de categorizar tudo e a paixão enorme pelos mercados financeiros, o interesse pelo dinheiro e pelo negócio e pelo sistema financeiro, tudo isto culminou muito naturalmente em investimento imobiliário e, portanto, depois vais fazendo mais investimentos. Depois começou, portanto, foi simples, eu vi que de facto era interessante e depois de um vem outro e foi... Depois capitalizei também muito, devo-te dizer, no salário muito acima da média que eu tive na Alemanha. Eu de facto tive um salário fantástico, até porque eu fui para a universidade, como te estava a dizer antes da entrevista, para dar aulas. Eu fui contratado para dar aulas porque é assim que funciona o sistema alemão. Ele é um bocadinho diferente do português, não vale a pena se não quiseres entrar por aí, mas tinha de facto um bom salário e tinha uma posição perante a banca, que foi também outra coisa que eu a certa altura me apercebi facilmente, muito boa. A banca olhava para mim como um indivíduo, este indivíduo é funcionário público alemão, tem um ordenado excelente, mesmo não sendo residente em Portugal, fiscal em Portugal, é português e, portanto, para nós, ele até quer vir para cá, provavelmente, e não sei o quê, e, portanto, eu, enfim, depois alavancagem, pedi dinheiro emprestado. Portanto, tu basicamente ganhavas tinhas um salário interessante, aforravas, isso é importante, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Porque podias gastá-lo todo. Exatamente. Aforravas, punhas aqui, basicamente, no banco, foste ganhando uma certa respeitabilidade e credibilidade nos bancos, imagino eu, não é? E, portanto, quando vais pedir financiamento, não sei se foi isso que aconteceu, mas vais pedir financiamento para alavancar o teu investimento, não tens muita dificuldade em fazê-lo, é isso? Exatamente. Eu até devo dizer que primeiro levei todo o conceito de aforrar a um nível novo. Eu, de facto, empenhei-me. Aliás, como te digo, qualquer coisa que meta na cabeça... A minha personalidade é, ou levo tudo para a brincadeira e não estou muito interessado no outcome da história, não é? Ou então, e isto, aliás, vincou-se mais na minha personalidade quando eu acabei a licenciatura e quando entrei no mestrado. Porque entrei num mestrado ainda mais... agora específico. Sim, mais metódico, mais rigoroso, mais analítico. Analítico será a palavra melhor, foi uma especialização de engenharia informática, foi computação paralela, e depois isso começou-se a vincar muito na minha personalidade. E então... aforravas a um nível estratosférico. Exatamente, quer dizer eu o quê? levava a coisa... eu usei todas as técnicas que aprendi para poupar dinheiro. A certa altura tinha um Excel com todas as minhas despesas, alocadas por setor em que eu gastava, em não sei quantos. Fazia técnicas, agora até já me passaram os nomes, mas poupar em tudo o que eu conseguisse, de facto, todos os eurinhos que eu conseguisse gastar e meter na minha conta de investimento para investir em imobiliário, eu fazia isso. E pronto. E tinhas isso, fazia-lo já com perspectiva de criares ali uma espécie de uma máquina de fazer dinheiro? Sim, de criação de investimento? Sim. Aí já não pelo dinheiro. Eu em garoto era interessado no dinheiro pelo dinheiro, aí já não pelo dinheiro. Foi curioso. Eu era pelo investimento, é pelo gozo. Certo. É poderes ter capital para poderes andar a investir. É isso? Sim. Olha, eu até me comparo... isto vai parecer ridículo eu comparar-me com o Warren Buffett e eu não quero de forma nenhuma... É apenas uma comparação no sentido em que partilhamos uma coisa em comum, mas pronto, mas haverá muita gente que partilha muitas coisas em comum com ele, que é o viver abaixo das possibilidades. E o Warren Buffett, de certeza absoluta que não vê o investimento no sentido de ser rico e criar uma fortuna enorme e não sei o quê. Por acaso o levou a ser o segundo homem mais rico do mundo neste momento, não é? Exatamente, mas tu olhas para ele e não parece, e olhas para o carro dele e não parece, Sim. e olhas para a casa onde ele vive em Nebraska, não é?
60 anos ou coisa do género e não parece, Está embora ele longe de tenha outras ostentar. casas e... Não pronto. é alguém que ostente. não é? É, exatamente. Não é de facto um ostentador e, como diriam os brasileiros, um babaca, não é? Não é nada disso. E eu aí, de facto, continuei cada vez mais a interessar-me, eu acho que pelo jogo. E isto aconteceu-me também na minha vida, pelo jogo que é a vida. Pela relação das pessoas, pela... Epá, diz-me alguma coisa isso. Eu não sei se é certo, se é errado, se calhar é mais errado do que certo, mas diz-me e pronto. E portanto foi assim que foste começando a criar o teu portfólio de imóveis, é De isso? imóveis, exatamente. E como é que é? Portanto, já se percebeu esse início, mas imagino que algumas das pessoas que nos estejam a ver ou a ouvir neste momento estão a pensar, ok, mas como é que... Eu até percebo, tinhas aí uns copos, foste poupando, tinhas um salário decente, é mais fácil poupar e tal, tudo bem. Mas depois como é que tu saltas para o segundo investimento? Porventura ainda estavas a pagar o empréstimo do segundo, do primeiro, e depois talvez para o terceiro e por aí fora. Como é que isso se consegue? Isso consegue-se e é isso que eu tento dar como valor principal do meu livro. Eu devo-te dizer que eu devo ter comprado 2 imóveis em cash, ou 3, antes de ter comprado um com recurso à alavancagem, porque eu demorei um bocadinho, porque eu sempre vi a alavancagem no mercado de ações, mesmo para investir em REITs, como uma coisa, a alavancagem não é bem igual. E eu não demorei a perceber o valor, eu já percebi o valor da alavancagem, só que estava muito preso àquele conceito de risco muito grande que há nos mercados financeiros puros e duros. E quando percebi, foi fácil, cheguei à banca com um portfólio já montado, com um salário e uma posição muito interessantes, e foi fácil começar a alavancar. Mas a pergunta que tu me fizeste foi mais o truque, não é? Tem que aqui haver mais qualquer coisa, porque ninguém com um salário, mesmo que fosse uma coisa de, sei lá, 3 mil euros líquidos, conseguia facilmente montar muita coisa. E o truque, enfim, eu estou-lhe a chamar truque, como podia chamar outra coisa qualquer, que eu não acho que seja um truque, mas a razão... O processo, a razão, a verdadeira razão é comprar imóveis abaixo do valor de mercado. E tu compras um imóvel por 50 mil euros e o banco diz-te que aquilo vale 300 ou 400 mil. Então deixa-me ver se eu percebo. Tu identificas, de alguma maneira, um imóvel, consegues negociar e chegas a um preço com o vendedor abaixo daquilo que é o valor de mercado. O banco, para te conceder crédito, há de enviar algum avaliador. E é sobre essa avaliação que ele te vai conceder uma porcentagem qualquer desse valor, não é? E, portanto, se tu já tiveres conseguido um valor negociado com o comprador, um valor mais baixo do que aquilo que vai ser a valorização do banco, então tens logo ali uma vantagem, do ponto de vista de acesso a capital, uma vantagem muito, muito marcada. É isso? Exatamente. Okay. Portanto, eu costumo dizer, eu foco muito isto e as pessoas, inclusivamente já há quem me diga, estás sempre a dizer a mesma coisa, comprar abaixo do valor de mercado, que é uma coisa que o imobiliário permite subejamente. Hoje em dia menos, se calhar já vamos falar sobre isso, os mercados estão de facto demasiado quentes, demasiado, mas esse é o truque. Eu quando chego a um imóvel, para ver um imóvel para compra, uso mais ou menos o mesmo método que eu uso quando ia ao supermercado e estava a levar aquele nível de aforrar para um nível novo, que era, espera aí, estes indivíduos estão-me a tentar vender isto por 4 euros, quanto é que isto na realidade vale? E se eu via que a margem deles era muito grande, eu ia buscar um produto similar, não lhes comprar, estes indivíduos não vão fazer 80% de margem comigo. Eu tinha de facto uma mente, quem cá convivesse comigo dentro ia achar isto tudo uma história muito engraçada. Mas, e é isso que eu faço com imóveis. Hoje em dia, quando vou comprar, quando vou às compras, olho para um imóvel, vejo o preço e digo assim, quanto é que isto na realidade vale? Este indivíduo não vai fazer 80% de margem comigo. E pronto, automaticamente seleciono imóveis cuja avaliação é pelo menos 3, 4 vezes aquilo que eu pago pelo imóvel. Isso permite-me acesso... 3, 4 vezes? Sim, e já aconteceu mais. Brutal. Mas já aconteceu mais, já aconteceu 6 e 7 e as pessoas ficam inacreditáveis e depois eu mostro escrituras e avaliações aos amigos que, enfim, vários amigos meus até sabem, olha, o telemóvel tocou e eu cometi aqui um momento embaraçoso, era perfeitamente um desses amigos.
Já consegui mais, já consegui 6 e 7. Hoje em dia, nos excelente. mercados, duvido que seja possível fazê-lo com consistência. E eu não estou mais focado nisso. Já uso o meu tempo de forma diferente e para criar outro tipo de valor, mais para outros do que para mim. Mas é isso, é esse o truque. Se E como há é que um tu- truque, é esse. Muito bem, portanto, comprar abaixo do valor de mercado Porque é... isso permite duas coisas, que é o acesso a capital imediato com condições muito boas. Qualquer banco, qualquer pessoa que te empreste dinheiro, qualquer entidade que te empreste dinheiro, se lhe estás a dar como garantia uma coisa que vale muito mais, vai-te dar taxas ótimas, vai-te facilitar o empréstimo e depois permite outra coisa, que é uma coisa Com que eu menos falo capital, consegues aceder também adquirir um imóvel com mais caro, não é? Mas mais do que isso, que é uma coisa que eu falo no meu livro de linhas de crédito, em que te permite uma coisa que existe muito nos Estados Unidos, aqui não é tão explorada, até porque nos mesmos parâmetros seria ilegal, cá em Portugal, que é a equity. Portanto, o valor que tu tens num imóvel. Imagina, tu vais a um banco e o banco diz que este imóvel vale 400 mil euros e tu só pagaste 50 e eles concedem-te 50 mil euros, até te financiam a 100% e tu compras o imóvel. Ficaste ali com 350 mil euros de riqueza, que nos Estados Unidos, em particular nos imóveis, chama-se equity, e nos imóveis e noutros ativos, chama-se equity, que o banco te financia também. Pois, aqui já não, não é? Aqui é possível, eu faço esse tipo de operações, não nos mesmos moldes. Tens que usar instrumentos mais avançados, como linhas de crédito, como, chamo-lhe muitas vezes, multiusos com base em equidade, coisas do género, e tu com 50 mil euros, que na realidade nem tiveste que pôr dinheiro nenhum teu porque o banco te financiou a 100%, vais aceder com um LTV, um Loan to Value de 80%, eles vão te emprestar até 80% dos 400. E é isto que se faz muito nos Estados Unidos. Eles sem dinheiro nenhum financiam a compra a 100% e logo a seguir, além de terem o imóvel já do lado deles... Mas sem dinheiro nenhum, mas, para ajudar a esclarecer, já com um negócio feito com um imóvel abaixo do preço de mercado. Exatamente. Este, volto a dizer, se há algum truque, é este. Mas é possível fazer isso sem capital nenhum? É assim, em Portugal vais ter sempre... 20% tens de ter de capital, talvez? Não. Isso é hoje em dia. Portanto, a partir de 1 de julho, o Banco de Portugal impôs normas que impedem, ou que sugerem à banca o não financiamento a 100%, mas eu fui financiado a 100% várias vezes em Portugal, antes do dia 1 de julho. Se tiveres um imóvel, vamos agora a esta parte da sugestão e de perceberes o valor muito rapidamente. Se tiveres um imóvel que de facto vale 400 mil e tu estás a pedir ao banco 50, 100, 200, eu tenho a certeza que vais conseguir financiar o imóvel a 100%. Claro. Não vais a usar só o crédito à habitação normal ou até o crédito à habitação. Podes financiar com uma hipoteca genérica, enfim, com outros instrumentos. Portanto, o financiamento nunca é o problema. Até mesmo para o dinheiro que tu necessitas para a escritura, para o IMT, para outros encargos que tenhas com a compra do imóvel, mesmo nesses casos, isso nunca é um problema. Desde que tu compres muito abaixo do valor do mercado, tu estás sempre seguro. Então agora a pergunta do milhão. Há aqui este milhão, mas outra pergunta para outro milhão. E como é que se identifica e como é que tu avalias um imóvel e percebes que está abaixo do valor do mercado? Eu uso vários métodos diferentes consoante... Esta pergunta já não é tão binária de responder, tão assertiva, porque eu uso vários métodos em função do tipo de imóvel, do mercado em que estou e da finalidade que lhe quero dar. Se eu olhar para um imóvel num portfólio de buy and hold, portanto, tu comprares o imóvel para arrendares e ficares a receber o rendimento desse imóvel, há 2 ou 3 métodos que eu uso. O primeiro, e provavelmente o mais simplificado, isso são coisas que eu não levo a esse detalhe no livro. Sim. Eu falo dessas coisas, mas destes métodos, por exemplo, não falo tanto. Nesse método em concreto, eu dizer, eu quero uma rentabilidade de 25% neste imóvel, bruta. E, portanto... Estás a falar de rentabilidades ano? Ano. Eu quero uma rentabilidade de 20%. É o que eu quero, ok? É o que eu quero. E, portanto, eu só vou filtrar imóveis cujo valor... Porque depois esta conta não é tão óbvia. Ou seja, tu não consegues comprar um apartamento aqui no Porto e dizer assim, eu só vou à procura de um imóvel cuja renda, depois do valor que eu pago por ele, seja 25% ao ano. Difícil, isso não consegues. Mas o imobiliário tem essa vantagem, volto a dizer, eu sou mesmo apaixonado pelo imobiliário, acho que... Dá para notar. Eu acho que o pessoal já notou, não é? Que é o valor que tu adicionas ao imóvel.
Essa parte aí, pouca gente consegue ver e pouca gente consegue executar, e depois a execução tem vários graus de otimização. Estás a falar de quê? De obras? Exatamente. Do valor que tu consegues, e às vezes não são só obras, às vezes os imóveis para arrendamento são simplesmente mal promovidos. E se tu promoveres o imóvel de outra forma, consegues ter uma renda 20% mais alta. Há fatores destes que vêm, isto eu diria que inato não acredito que seja, mas é simplesmente, vem da experiência. Não há outra forma. Não te consigo, por exemplo, dar método, e é por isso que eu não faço, se calhar, no meu livro, não consigo sistematizar isto passo a passo, porque é muito, muito complicado. Mas é isso que eu penso. Quando eu vou comprar um imóvel que me dê 25% ao ano. E não é tão simples quanto fazer a conta, qual é a renda atual e quanto é que eu tenho que pagar por ele para isto acontecer, porque aí dificilmente encontras. Tens é que fazer a conta na obscuridade, naquilo que pouca gente consegue ver. Mas espera aí, se fosse assim, ele já me dava 10%, ou 12%, ou 14%. Se procurares em mercados bons, isto vai acontecer. Não Porto e Lisboa hoje, isto não acontece. Mas o mercado imobiliário não se confina a Porto e Lisboa, não é? Eu estou a dizer isto simplesmente porque há pessoas que dizem que é Porto e Lisboa e o resto não é mercado. E não é assim. Mas se fizeres esta conta, não, mas pensares assim, espera aí, e se eu colocar este imóvel em alojamento local? A rentabilidade muda completamente. Logo. Claro, tens de considerar custos logísticos, etc. Mas já deste uma finalidade diferente ao imóvel. Que o proprietário que está a vender, que atribuiu o preço àquele imóvel consoante o valor que ele vê no imóvel, nunca equacionou. Não é? E, portanto, tens esta conta. Depois tens a conta da própria remodelação do imóvel. Espera aí, o que é que eu consigo trazer em termos de valor? E aí, que há de ser valorizado pelo outro, não é? E que vai valorizar depois na renda, não é? E fazes logo a conta. E depois aí dizes, mas se tiveres proporcionalmente não há de variar assim tanto, diriam as pessoas. Não consigo adicionar valor em termos de remodelação de um imóvel que proporcionalmente a renda vai crescer muito mais, ou mais do que linearmente. Eu digo que sim, porque um investidor que tenha um mínimo de escala, mas acima de tudo um mínimo de jogo de cintura, vai conseguir negociar materiais, mão de obra, acabamentos, vai se educar e vai ver, como eu fui ver muitas vezes, até com algum prazer às vezes, revistas de decoração de interiores, que muitas vezes tu consegues, com o mesmo dinheiro, tornar a casa muito mais bonita e isso também conta na renda. Especialmente no tempo em que tens a casa vaga. E se tiveres esse jogo de cintura, vais reduzir muito aquilo que vais comprar abaixo de valor de mercado, comprar a obra abaixo de valor de mercado, trazer esse valor e a renda já sobe muito mais do que linearmente. Depois há aqui fatores matemáticos, as coisas compõem, são bonitas matematicamente e isso vai se refletindo na rentabilidade. E, portanto, eu procuro coisas de 25%, por exemplo, com base nesses Mas voltando aqui à questão de base, como é que tu identificas uma oportunidade assim tão marcada e como é que tu olhas para quê para valorizar, avaliar um imóvel? Porque é tipo uma agulha num palheiro, não? Com tanta gente à volta do imobiliário, tanta gente que está, tantos agentes imobiliários, como é que se chama? Tens as plataformas digitais, os marketplaces. Como é que é possível ainda ver essas oportunidades tão assimétricas ou para potenciais ganhos tão marcados, não é? Olha, eu acho que a maior diferença é a habilidade para ver valor. Repara, quando o Belmiro de Azevedo fundou a sua empresa e trouxe, se calhar o Belmiro de Azevedo não é possivelmente o melhor exemplo, não sei se é ou não estou a dizer que não, mas possivelmente poderá não ser o exemplo perfeito, mas há muitos exemplos assim. Quando alguém fundou um negócio, quando o criador do Facebook fundou o Facebook, este é um exemplo ótimo. Como é que havia ali potencial para criar uma empresa de bilhões e bilhões e mais ninguém conseguiu ver isso e criá-lo ao lado? Porque é que só ele? É aquilo que tu no livro chamas de visão? Sim, exatamente. Eu tenho aí várias coisas. Portanto, eu visão até acho que é o outcome disso. Portanto, não o Facebook, mas o que as pessoas vão ganhar ao utilizar o Facebook e ter uma visão em que eu consigo ajudar o mundo todo e consigo melhorar a vida das pessoas.
Isso é mais aquilo que eu chamo de visão. Mas podes, as pessoas às vezes dizem, epá, é ridículo tu dizeres que consegues taxas de 25%. É ridículo, Artur. E é ridículo eu conseguir taxas de 25%, mas não é ridículo um garoto nos Estados Unidos, a partir do quarto, ter fundado uma empresa que vale muitos mais bilhões do que aquilo que eu alguma vez vou sequer conseguir ver em termos de dígitos. Isso já não é ridículo. Epá, é perfeitamente possível. É porque tu gostas de atirar meio lá para cima, não é? Exatamente. E às vezes, olha, não encontro coisas do valor que digo, por exemplo, 25%, mas encontro a 20% e se fizer sentido, faço na mesma. E tu fazes, como é que tu fazes esse scan? Exato. Pois era essa mercado. a pergunta que eu acho que tu estavas a... Portanto, na anterior resposta eu disse-te queria-te dizer uma coisa. Que habilidade para ver valor, não é? Exatamente. Apesar de haver muita gente que se treina, e se calhar parte é inata, mas tudo é reversível, tudo é construível, não é? Apesar de haver muita gente e muitos olhos e não sei o quê, muito pouca gente, aliás, da minha experiência, vê grande valor naquilo, não é? Vê o valor, se calhar, que eu vejo, e que haverá gente que vê valor mais facilmente do que eu. E, portanto, eu quis dar na resposta anterior esta ideia. Agora, como é que eu faço o scan? Olha, eu centro-me em tipos de imóveis, também dependendo do capital que tenho e dos investimentos que quero fazer. Agora até estou bastante parado, porque mesmo nos mercados, os mercados estão especiais e estou um bocadinho parado. Mas como é que eu faço quando faço, independentemente de fazer agora ou antes? De facto, eu filtro imóveis que se adequem ao tipo de imóvel que eu quero, que normalmente são multifração, nunca compro só um apartamento, já fiz isso e já me arrependi, já aprendi que não é o melhor caminho, comprar só um apartamento. Compro um prédio. Ao comprares um prédio ganhas logo muito nisso. Porquê? Porque há custos fixos que tu tens ao comprar vários apartamentos que são completamente amortizados se tu comprares um prédio inteiro. Como por exemplo? Condomínio, os próprios impostos na compra, não é? Só tens um IMT, se for um prédio em propriedade total. Okay. Agora são aqui detalhes um bocadinho mais técnicos. Só tens um IMT, só tens um imposto do selo, enquanto que se comprares vários apartamentos... Estás a multiplicá-lo, não é? Exatamente, tens de pagar e o fator não é minimamente linear. Nunca fiz as curvas matemáticas para dizer qual é o fator, mas é sublinhar com certeza. Portanto, tens esse tipo de imóvel, tens o imóvel tipicamente comercial, que eu aí já não olho tanto à rentabilidade, olho mais à equity que ganho e ao acesso a capital. Eu muitas vezes vou... Como assim? Aumenta o teu portfólio e isso dá-te mais posição vantajosa no banco, é isso? Não, agora aqui temos que falar de outros instrumentos mais complexos, como por exemplo consignação de rendas. O que é consignação de rendas? A consignação de rendas é um instrumento financeiro junto da banca que te permite fazer factoring, antecipar receita, ok? O que significa acesso a capital. E se tu comprares um imóvel comercial, por exemplo, arrendado a uma superfície comercial, 15 num anos. contrato a 15 anos, consegues fazer factoring disso, mas também consegues alavancar Ou no seja, próprio imóvel. só para tentar aqui dissecar um pouco, a projeção é que durante os 15 anos vais ter 1 milhão de euros de rendas. E tu vais ao banco e dizes, transforma esse 1 milhão de euros em menos, com certeza, que o banco vai ter que ganhar ali uma margem, mas quero o dinheiro já, é isso? Exato. Eu estou aqui a usar termos, eu devo já fazer este reparo, eu estou a usar termos que não são certos. Mas se eu usar os termos certos, menos gente me vai perceber. E alguém, um financeiro, porque esteja a olhar para mim, na secretária, vai dizer, este indivíduo está aqui a adulterar os termos todos, ainda se diz cientista. Isto não é factoring, nem... É para percebermos o conceito. Não é? Exatamente, isto é apenas para perceber o conceito. E é importante, ainda bem que fizeste essa pergunta, porque me permite dizer isto e dar conta agora. Tu não estás, de facto, a antecipar a receita. O que tu estás a fazer é dar ao banco, na consignação de rendas em particular, tu estás a dar ao banco uma garantia okay, de future income que te vai permitir, financiar junto do o banco, próximo imóvel. dizer-te, ok, nós temos aqui outra garantia e isto permite. Se tu pensares neste modelo em que consegues sempre dar isto como garantia ao banco, ele é altamente escalável. O risco aumenta. Aliás, eu queria dizer que nada do que eu estou a dizer possa ser tomado como aconselhamento financeiro de qualquer espécie. Ninguém aplica estes modelos e depois vem a culpar. Façam a seu próprio disclaimer risco. Feito, Disclaimer teu legal. E meu, não é? Exatamente. Okay. Nada nesta conversa e o Hugo está vinculado também a este disclaimer. E este modelo
se pensares e se fizeres Interessante, contas, interessante. é altamente escalável, dá-te um acesso a capital brutal. Eu normalmente meço métodos de acesso a capital. Este dá-te acesso a capital a 100%. Se a banca te conseguir, se continuar A banca vai-te exigir o contrato, é isso? Com a vai-te superfície? exigir o contrato, mas atenção, pode chegar a um certo nível, porque é assim, quando tu deves 200 mil euros à banca, tu tens um problema. Exato. Quando a banca te deve, aliás, quando tu deves 200 milhões, é a banca que tem um problema, não é? Completamente. E a banca também vai controlando isso no dinheiro que te empresta, naturalmente, não é? Isto não é ilimitado. E então vai chegar a um ponto em que provavelmente a torneira fecha, não é? Mas é um modelo Há altamente outros bancos, escalável. não é? Exatamente, exatamente. Há outros bancos, embora depois tenhas uma coisa que é mapa de responsabilidades, eles conseguem perceber onde é que tu estás, se bem que o mapa de responsabilidades em Portugal, eu vejo isto, epá, se calhar não vou falar sobre isto, tenho uma opinião sobre isso, mas não a vou exprimir aqui, senão ainda vou... É ruído, ok. Exatamente, exatamente. Mas se pensares no modelo e se eliminares os limites práticos, Sim, sim, sim. de facto, Tens uma forma de financiamento brutal, não é? é Acesso a altamente capital. escalável, o risco, dependendo do tipo de imóvel e assumindo que estás em mercados sólidos e com expectativas, em teoria é sublinear também. O acesso a capital, que era aquilo que eu te estava a dizer, eu normalmente em qualquer operação meço o acesso a capital de 0 a 100%, é quase 100%. Isto é dos melhores acessos a capital que tu podes ter Tens em é que ter o Portugal. contrato com Tens essa... é que ter esse contrato. E isso no teu caso, por exemplo, imagina que tu fazes uma aquisição dessas ou para um cliente teu, és tu que vai atrás desse cliente para uma renda de 15 anos? Ou uma coisa, ou é quando surge, ou tens o imóvel, surge eventualmente isso, e depois aproveitas essa circunstância e vais capitalizar em cima disso? Eu posso responder como é que é o meu caso, eu só não acho é que isso vai ser muito interessante para a audiência, porque a audiência não consegue replicar o meu caso. Eu tenho canais privilegiados hoje em dia, quando tu estás em qualquer ramo que seja, e até na tua empresa, tu tens canais no teu setor muito privilegiados. Assimetria de informação, não é? Exatamente. Mas é porque estás no ramo, quer dizer, Claro. fizeste muito networking, conheceste pessoas, as pessoas confiam em ti, veem que tu fazes, que és genuíno, etc., que és verdadeiro, que és confiável, confiam Claro, em ti, claro, e depois claro. começas a ter outros canais, não é? Eu diria que em Portugal é mais fácil ir atrás se calhar é tão fácil uma situação e outra, ou seja, ir atrás do cliente que te dá um contrato de 15 anos, que assina um contrato de 15 anos, que aliás só é possível em grandes empresas e especialmente no setor comercial. No residencial é muito difícil conseguires em escala teres Certo, isso. certo, certo. E Estamos a falar de ginásios, estamos a falar de eu estou supermercados. mais a falar até de bancos. Bancos. Supermercados é de facto, o retalho é bom, se bem que eu acabei de publicar saiu exatamente hoje no Vida Económica, se não seguem a minha coluna, sigam que é interessante, acho eu, que é a minha visão sobre o retalho no futuro. Eu acho que o digital vai mudar muito o retalho e portanto, o imobiliário... Pode haver algum risco associado, não é? Pode vir aqui alguma coisa que não é tão interessante e o retalho. Mas este tipo de contratos é, de facto, banca em setor comercial, especialmente para banca, é fácil. Aliás, muitas vezes é a banca a financiar a operação de consignação de rendas que eles próprios pagam e retalho. De facto. Mas aí tens o risco de default, o risco de falência da empresa que arrenda o imóvel, não é? Como é que tu minimizas esse risco? Olha, eu passo esse risco para o banco, sem estar aqui a dizer que eu trato mal a banca, porque é tudo uma conjunção de risco. A partir do momento em que a banca toma aquilo como garantia, o risco é mais deles não do ter que meu. aquela receita é deles. Agora, a banca está lá para defender os interesses deles, não está para defender os meus, naturalmente. E a banca vai olhar para aquele contrato com exatidão e vai perceber qual é o perigo de default e, mais do que o perigo de default, quais é que são as consequências desse default. Se nós falarmos de empresas com uma saúde financeira interessante, esse risco de default Muito baixo, não é? é baixo. E devo-te dizer mais, neste tipo de contratos, a 15 anos, por exemplo, ou 10, só que seja há 10 anos, mas com uma empresa que não seja uma PME, ou pelo menos uma empresa que, até pode ser perfeitamente uma PME, mas uma empresa que esteja habituada a fazer operações de alguma escala, as próprias empresas dão garantias para este tipo de contratos.
é comum, é comum, não te vou dizer se é comum, porque posso cair no risco de não ser o mais comum, mas é possível este tipo de contratos terem uma garantia da empresa associada e se a empresa comete default, tens a garantia. Ok. Se passas todo este pacote para o banco vai ter essa garantia, não é? nem que seja de forma indireta. Muito bem. Portanto, identificar imóveis bem mais Abaixo do valor de abaixo mercado. do valor de mercado e depois como é que se podem rentabilizar essas aquisições? Tu falas aqui até no teu livro do Buy and Hold, falas do Fix and Flip. Fix and Flip, que basicamente é comprar e revender. E revender. Falas ainda de mais alguma coisa? Ou, não, falas destes dois, não é? Depois falo de modelos mistos. Exatamente, das combinações falo entre estes modelos. Porque essencialmente o imobiliário, aliás, o imobiliário é outra vantagem do imobiliário. simples. É muito simples. Tu falas, Os repara, instrumentos financeiros podem depois começar a trazer aqui alguma sim, complexidade, formas não é? de financiamento, mas eu não acho que, aliás, eu conheço muitos instrumentos que, mesmo tecnicamente, simplesmente os conheço porque sou analista também, porque nunca usei alguns deles. E eu não acho que a maior parte das pessoas necessite de conhecer e não estou portanto, eu não queria passar a imagem de que para se ter sucesso em imobiliário, afinal é preciso saber coisas muito complexas, não, nada Tens que disso. fazer um doutoramento em finanças. Exatamente, nada disso, nada disso. Eu tenho um conhecimento técnico de facto aprimorado pela minha posição como analista, simplesmente isso. E o Portanto, tem essa imobiliário- simplicidade e tu rentabilizas arrendando ou vendendo. Sim, não consegues de forma mais. Quer dizer, consegues, minto, consegues até, por exemplo. Se bem que também é uma forma de renda, mas consegues, por exemplo, cobrar a uma empresa de publicidade para ter um toldo, consegues cobrar a uma empresa que queira passar cabos pelo teu imóvel. Como eu. Ter uma antena no teu jardim, não é? Ter uma antena. Eu segui muito em garoto não me queria esquecer, eu acho que é Jay Robinson, dos Estados Unidos, que é o Mr. Real Estate, e ele dizia, bro, the air is mine, bro, the air is mine. Se tu quiseres constituir alguma coisa em cima do teu imóvel, o ar é teu. Estás a ver? O imobiliário também te permite isto. Portanto, há formas muito criativas de tirares rendimento de um imóvel. Portanto, mas no fundo, como investimento imobiliário, tens... Compras e tens revendes sempre- ou arrendas. E o que é melhor? É uma resposta assim tão binária ou depende muito? Depende Comprares para muito, vender depende muito. ou para arrendar? Depende. Essa resposta tem que ser mesmo caso a caso. Eu adoro buy and hold. Portanto, compras e perspectiva de arrendamento, não é? Porque eu tenho muito tal como na bolsa, eu tenho muito a ideia de atingir o portfólio de dividendos, tal como o Tiago Cardoso, que é uma pessoa que vai escrever um livro para a nossa editora, com quem eu vou estar amanhã, é exatamente a mesma lógica dele, constitui uma coisa que depois ou seja, tu não tal queres rendimento dinheiro, passivo. queres uma máquina de dinheiro. Ok, tal rendimento passivo que Rendimento dizias há bocado. passivo, exatamente. É como se fosses dono de uma empresa e, portanto, as rendas são uma fração dos teus dividendos anuais, é isso? Exatamente. Ok. Eu até olho mais, para ser sincero, para os euros como pequeninos guerreiros que largam o papá e vão buscar mais guerreiros que vão para uma guerra, não é? Depois tens os... Multiplicam-se. Não, tens os capturados de guerra, há um nome para isso. Prisioneiros de guerra. Os prisioneiros de guerra, e trazem os prisioneiros comigo. E eu às vezes olho para certos imóveis, e isto agora estou a parafrasear adoro este, o Kevin O'Leary, agora estava... Sei. Kevin O'Leary, e ele dizia, às vezes olha para um negócio e os soldados deles dizem, oh no daddy, I don't want to go there. E aqui é exatamente a mesma coisa, olho para os meus... E portanto o buy and hold para mim é uma forma de ir buscar guerreiros, é bonito, eu simplesmente gosto. E acho que... E aí o truque é teres um custo de capital abaixo da yield, ou abaixo da renta, do valor da tua renda, da renda que vais conseguir cobrar. Exato. Mas esse é sempre o truque. Mesmo no fix and flip, Sim. é exato, porque... Tens Olha, de juntar aí o custo de capital também, como é evidente. não é? exatamente. Tens o custo de capital, sempre, nos dois modelos. Claro. Se bem que não Mais analisa-se pesado. de uma forma... depende, se fizeres a operação fix and flip muito rápido, se calhar não é assim tão Pois. mais pesado. Mas no buy and hold é mais analisável, porque o modelo bate certo depois com as rendas, é até bonito, matematicamente falando. Mas o truque é sempre esse, aliás, isto é importante dizer, tu ganhas dinheiro no imobiliário quando compras, não é quando vendes.
E, portanto, o truque é esse, é comprar, eu já ganhei dinheiro. Quando eu liquidar a minha posição, eu só vou reaver aquilo que hoje já é meu, não é? Portanto, tu compraste por 50, ele vale 100, vendas amanhã ou daqui a um ano, assumindo que vale os mesmos 100, e o imobiliário tem esta outra coisa bonita que em tempo suficiente cresce sempre, embora em Portugal, se calhar, isso não vai ser tão verdade, podemos falar sobre isso também se quiseres, mas de facto, pronto, é isso, o truque é sempre o mesmo. Então, Se há um pegando truque, nisso que acho que estás a dar o mote aí sobre o mercado, imagina, os mercados estão quentes, falámos disso há pouco, não é? Quem comprou até há meia dúzia de anos atrás já viu, sobretudo Porto e Lisboa, ou sobretudo Lisboa e agora Porto, valorizações brutais. Essas pessoas, ainda que estejam com uma perspectiva de buy and hold, deviam, se a perspectiva for de que o mercado vai arrefecer um pouco, devem manter o hold, devem se manter, ou devem aproveitar a alta e liquidar a sua posição? depende bastante de caso para caso. Mas não é disparatado de pensar em vender, não é? Não, Na alta. não. Torna-se um negócio menos passivo, não é? A pessoa vai ter que se preocupar com muito mais coisas. Não sei se esse investidor quer ter uma coisa muito ativa ou se quer ter o day job dele ou day project, whatever, dele e depois tem o imobiliário on the side, não é? E, portanto, se quer se preocupar com isso ou não constantemente. Depende. O Warren Buffett diz uma coisa que eu cada vez mais acho que faz sentido, transversalmente a tudo na vida até, mas nos mercados financeiros também ao imobiliário. Compra hoje como se o mercado de ações fosse fechar por 30 anos. Eu faço o mesmo no imobiliário. Portanto, são perspectivas, o teu conselho é que as pessoas investam Longo termo. longo termo. Agora, não é nada disparatado, tal como eu faço isso nas ações. Eu aplico, na compra aplico esta lógica. Então, se tiveres uma bela oportunidade para vender, circunstâncias de sim. Embora às vezes, olha, casmurramente até, rejeitei uma proposta recentemente por um imóvel meu, em que eu ia ganhar muito dinheiro, é essa a verdade, muito dinheiro em muito pouco tempo. E eu rejeitei essa proposta de uma forma simples. E quando contei a um amigo, ele disse-me: epá, é impossível, isso não podes, estás louco? Tu não sabes se o mercado um dia sequer vai estar. Porque, aliás, eu falava já há 6 meses, com um analista, colega meu, e ele dizia-me: Artur, eu não acho que em Lisboa alguém vá conseguir rentabilizar os investimentos atuais? Não, repara, é mais poderoso do que isso. Comprando um imóvel hoje, eu não sei se nos próximos 10 anos ele vai valer o mesmo. Em algum desses 10 anos. Isto é poderoso. Eu não nem sequer é volatilidade, nem sequer nos picos atingir aquilo que está hoje. É velho. Portanto, e tu partilhas dessa perspectiva? Talvez. Está assim tão acho que é o mercado? possível. E sabes que os analistas, eu vejo a análise financeira e etc. de uma forma muito diferente daquilo que se vê em Portugal. Eu vejo quase como eu acho que na Austrália fazem muito isto, que é, o bom analista não vê aquilo que está a acontecer hoje, que é aquilo que os analistas falam. Os analistas falam do que é que está a acontecer hoje. Eu acho que um bom analista é aquele que diz o que é que vai acontecer amanhã, com base no hoje, e dá uma probabilidade de risco, ou uma probabilidade de acontecimento. E portanto, respondendo à tua pergunta, eu partilho um pouco dessa visão, um pouco. Eu acho que Lisboa está extremamente... Há vários fatores para isso. Eu escrevi um artigo para o Jornal Económico muito recentemente, ao qual chamei a bomba do crédito à habitação, a bomba relógio do crédito à habitação em Portugal, e depois juntei até com outros fatores que... a exposição da banca a crédito à habitação, etc. Também tem aumentado imenso, não é? Exato. Embora o estoque de crédito à habitação, se alguém mais técnico está a ver isto, o estoque de crédito à habitação tem decrescido, porém o crédito ao consumo tem aumentado e grande parte desse crédito ao consumo é utilizado em imobiliário. É isto que ninguém diz e deve ser dito. Créditos multiusos, crédito ao consumo regular é utilizado para financiar imobiliário e isto é... Isso é muito arriscado, porque as taxas são altíssimas, não é? Os bancos conseguem, porque é assim, o cliente não vai lá, olha, quero um crédito ao consumo, quer ir para quê? Para comprar coisas na loja. Então leva aqui com 6% e ele vai comprar imobiliário. É mais ao contrário, ele chega ao banco e diz, eu quero comprar imobiliário.
nem que seja financiar uma parte que não foi financiada pela Crédito à operação-mãe habitação. como um crédito à habitação. E a banca diz, ok, vamos ver como é que conseguimos ajudar o senhor. E aí propõe outro tipo de engenharias. Aumenta o risco para a pessoa e, a certa altura, para o banco também, não é? É a tua tese. Não, eu acho é que não tanto por aí. Eu acho é que a banca está demasiado exposta a crédito à habitação. Aliás, a banca portuguesa tradicionalmente está muito exposta a crédito à habitação. Nós vimos o que aconteceu, por exemplo, no Banif, foi um caso super clássico da sobreexposição imobiliária. Isso é sebejamente conhecido, de resto. Dá pena. Para quem gosta de mercados financeiros como eu gosto, e não me considero um profissional de mercados financeiros, nem pouco mais ou menos, quanto muito sou um profissional de mercados imobiliários. Profissional no sentido de conhecimento técnico, acho que consigo falar disto como qualquer pessoa. E neste sentido dá-me pena, como com o conhecimento técnico que eu tenho, ver o tipo de não quero entrar por aí, o tipo de exposição que a banca tem aos vários setores, o tipo de alocação financeira que se faz em Portugal. Dá-me pena, porque eu olho nós olhamos para o setor financeiro nos Estados Unidos, ele está extremamente alocado a renda variável e a empresas, que é uma coisa que em Portugal falha muito, o financiamento a PMEs é muito deficiente e é mau, na minha opinião. Isto daria aqui pano para mangas e enfim, eu teria que explicar muita coisa para chegar aí, mas dá pena, percebes? E eu acho que a exposição imobiliária é aberrante, acho que os bancos não aprenderam... Com os erros do passado, não é? Sim, com os erros do passado, com aquilo que foi o caso do Banif. O Banif foi... Pronto. Toda a gente, mas isto não tem que ver com esta sensação como os mercados têm ficado muito quentes e, portanto, toda a gente está com a perspectiva de que vai ganhar dinheiro rapidamente e, portanto, toda a gente embarca nesta loucura. Tu sugeres não se embarcar por aí. Então, se assim é, Lisboa é preciso ter algum cuidado, na tua opinião. Certamente alguém vai estar aí a discordar e vai aí comentar, talvez. Sim, sem dúvida. Venham eles. Mas, então, quem quiser fazer investimentos imobiliários, e aproximando-nos aqui um bocadinho do fim da nossa conversa, o que é que deve fazer? Deve procurar onde? Deve procurar mercados corrigidos em Portugal, se tiver a disponibilidade e a destreza de chegar a esses mercados. Estás a falar de geografias em específico, é isso? Sim, outros mercados imobiliários que não Lisboa e Porto. Porto também está muito... De uma forma geral, e eu não estou a dizer que não é possível encontrar bons negócios. Também aí é possível comprar uma coisa muito abaixo do valor do mercado, não é? Pois, começa a ser... Menos provável. Menos provável. Claro, uma questão... Aliás, tinha um colega que dizia, tudo é possível, só tens é que baixar os teus standards até um ponto em que seja possível. Também é verdade. E de facto, pronto, é isso. Têm que procurar outros mercados corrigidos, têm provavelmente que recorrer a serviços de consultoria que lhes digam, olha, estudos de mercado, nós fazemos estudos de mercado. Era isso que eu te ia sugerir. Como é que uma pessoa que, enfim, tem algum dinheiro disponível e admite a possibilidade de investir em mercados em imobiliário, como é que o pode fazer se não se dedicar não sei quantas horas por semana a isto? Pode contratar serviços como o vosso, é isso? Exatamente, pode recorrer a nós e nós vamos dar-lhe um estudo superficial, que depois tem um acompanhamento, e esse estudo superficial identifica logo mercados. Nós damos dados às pessoas, nós não damos nenhum tipo de aconselhamento, muito menos estamos envolvidos na realização de qualquer negócio final. Mas damos os dados e a pessoa processa os dados e olha para os dados e decide o que quer fazer, e normalmente é natural, não diria óbvio, mas é natural o caminho. Mas isto é como qualquer pessoa, alguém que queira... Eu, por exemplo, gosto de apreciar, imagina, uma boa refeição. Posso recorrer aos serviços de outra pessoa, ou então posso perder 4 ou 5 anos da minha vida a especializar-me em cozinhar muito bem, não é? E aqui é mais ou menos a mesma coisa. Alguém pode decidir, eu quero passar os 5 anos da minha vida, os próximos 5 anos a tornar-me um analista imobiliário, em vez de recorrer aos serviços de uma empresa, de uma Pode a consultora. custo-oportunidade não justificar, não é? É uma decisão de cada um, não é? Agora, quem recorre a nós tem um estudo de mercado. Mas é possível ainda fazer bons negócios Sim, em imobiliário em Portugal? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Em mercados, eu digo bons negócios, são yields acima de outros veículos de investimento, mercados corrigidos com perspectivas ou de yield ou de valorização, que são dois vetores diferentes, favoráveis. Estamos a falar de yields podemos ambicionar de quanto?
12, 13% É razoável. É perfeitamente atingível. E é preciso muito capital ou consegues essas yields para investimentos relativamente comedidos? Consegues para investimentos comedidos porque estes investimentos aparecem em mercados corrigidos. Os mercados corrigidos hoje em dia, não quer dizer que isso permaneça por muito tempo, são mercados pequenos, onde os imóveis são mais baratos. Ok. Agora, nós temos estado aqui a falar muito na perspectiva do investidor, não é? Acontece que muita gente compra a sua casa, a sua habitação permanente e muitas vezes não se preocupa, não sei se bem, provavelmente mal, na perspectiva de investimento. Portanto, é um sítio para viver. Eu tenho uma perspectiva pessoal de que a maior parte das pessoas não deviam ambicionar ter a sua habitação, não ser donos de uma habitação. Enfim, acho que a maior parte das pessoas nunca na vida vai ter capital suficiente para ter, ou que justifique tanto a alocação de dinheiro é um ativo só. Não sei se partilhas desta opinião ou não. Mas, portanto, o que eu queria perceber é se isto faz algum sentido, este meu preconceito, se toda a gente deve ambicionar ser dono da sua própria casa ou se isto do imobiliário deve ser uma perspectiva de investimento e, portanto, na hora de se comprar, de se viver, tem que ser algo, se calhar, mais cuidado que aquilo que a maior parte das pessoas, porventura, terá. Eu devo-te dizer que em Portugal eu nunca conheci ninguém que fosse tão contra as altíssimas taxas de habitação própria que nós temos em Portugal. Mas depois as pessoas... Não conheceste ninguém que fosse tão contra quanto eu. Ok. Okay? Mas também é natural... mas tu és investidor, tens o interesse de que as pessoas não tenham casa própria. E eu normalmente digo isto às pessoas... Há 10 milhões de portugueses, não é? Ou 3 milhões de casas, claro, ou 4. Claro, as pessoas tendem... Aliás, nós em Portugal somos uma cultura fantástica, temos alguns defeitos, como o estar sempre à procura de alguma coisa que eu possa criticar naquele indivíduo. Sobretudo quem anda a pensar em dinheiro e a falar de dinheiro, não é? Exatamente. Ainda é mais venerado nesse aspecto. E eu normalmente respondo às pessoas: espera lá, tu comes fora de casa muitas vezes. E há pessoas que comem fora de casa 3 vezes por dia, ou 2 vezes por dia, ou pelo menos todos os dias, 1 vez por dia. Eu digo: e é por causa disso que vais abrir um restaurante? Mas a casa é diferente, porque a casa é o nosso lar. E depois eu dou argumentos racionais. E poderia aqui, nós se calhar já não temos tempo para isso, eu poderia aqui dar-te imensos, desde o simples facto de que se um investidor tiver uma larga escala consegue ter um serviço e uma renda muito mais confortável, um serviço muito melhor, etc, etc. Mas eu caio nesse erro. Aliás, muitas vezes na minha vida. Eu dou argumentos racionais às pessoas. E 80% disto tudo é emoção, não é? Ou 90% de nós não somos seres racionais, nós somos seres emocionais. E aqui é claramente uma das coisas em que as pessoas se envolvem emocionalmente. Apaixonam-se pela sua casa, não é? Exatamente. A perspectiva de uma vida ali. Claro, querem uma cozinha maior, e isso é, aliás, havia um analista americano que dizia que aquilo que realmente cria a especulação e as bolhas imobiliárias nos Estados Unidos é o facto de as senhoras quererem uma cozinha maior e uma cozinha mais bonita. E apaixonam-se pela casa própria, não querem estar... Também a cultura do investimento imobiliário, e novamente voltamos à minha missão, a cultura do investimento imobiliário em Portugal é uma treta, se me permites. Não há o clássico investidor que quer fazer um bom serviço, que é isso que eu falo muito no meu livro. Eu quero prestar um serviço de excelência aos meus inquilinos. Isso existe pouco em Portugal. As pessoas veem aquilo como ganhar o máximo de dinheiro possível. E não devia ser assim. Vais depois para uma cultura nórdica, onde as pessoas, regra geral, são menos apaixonadas, apaixonadas no sentido lato da palavra. Por exemplo, para a Alemanha, que é uma realidade que eu conheço bem, como te disse, doutorei-me lá, vivi lá há 5 anos, e vês aí que, de facto, as pessoas são menos apaixonadas de uma forma geral, são muito mais racionais, e aí vês taxas de habitação própria muito mais baixas. Faz mais sentido, não é? É essa a razão. Tu consegues traçar uma linha, seja de rendimento, seja de valor de aquisição do imóvel, ou que seja, enfim, consigas dizer este tipo de pessoas, ou de pessoas no sentido de rendimento, não é? Bem entendido, deve ter habitação própria e até aí não é a melhor solução do ponto de vista financeiro? É um bocadinho difícil traçar a linha. Estas coisas, infelizmente, eu sei que provavelmente a audiência que vê um vídeo destes quer uma regra genérica, não é? Uma thumb rule.
E eu não consigo sempre dar isso. Acho que o imobiliário tem essa particularidade, infelizmente, que é uma coisa muito um para um. As ações já são uma coisa muito mais generalizável, de todas as formas, mas o imobiliário é uma casa, é diferente, Exatamente. não é? Tanto é que as ações são muito mais generalizáveis, tu compras pacotes PPRs, já tem um portfólio, quer dizer, é tudo muito mais fácil. Aqui teria que ser casa a casa, acho Mas, de eu. todo modo, nem toda a gente deve ter... Sem dúvida, sem dúvida. Epá, nós deve pensar com tivéssemos- cuidado, pelo menos, não é? Sim, sim. Nós idealmente devíamos ter, na minha opinião, taxas de 35%, 40%, no máximo dos máximos de taxa de habitação própria permanente. E temos quanto? Cerca de 80, quase 80, entre os 70 e os 80, são taxas altíssimas. E nós depois, eu podia aqui correlacionar com a economia, que é muito mais frágil e instável do que as do centro da Europa, e portanto faz mais Aumenta o sentido. risco. Exatamente. Aumenta o risco das pessoas. Mas por outro lado, a cultura do arrendamento está cheia de vícios, está cheia e isso influencia as pessoas no sentido de terem medo, de quererem o sonho de casa própria. Duas últimas perguntas, Artur. Vives na Guarda, és originário da Guarda, não é? Exatamente. És natural da Guarda. Porquê manter-te ainda na Guarda? É tipo um statement que o interior também tem coisas boas para fazer? É porque também é mais barato viveres na Guarda? É porque são as tuas há razões emocionais? Ou isto porquê? Porque a maior parte dos investidores nas diferentes áreas ou estão em Porto ou em Lisboa, tipicamente em Lisboa. Claro. Não tens essa, tipo, o teu negócio não te puxa a estás a trabalhar, a estás a viver no Porto ou em Lisboa? Sem dúvida. Seria muito mais fácil para mim, a todos os níveis. Há coisas como um simples networking que eu acho muito relevante na minha vida, não só no projeto Aero, mas na minha vida profissional em geral, que seria muito, muito mais cómodo eu estar em Lisboa. Mas é um statement, há fatores emocionais e racionais. Há muitos fatores racionais também. Eu acho que a qualidade de vida no interior é estratosfericamente maior do que por exemplo, nos grandes centros urbanos em Portugal. E estás a falar com uma pessoa que viveu 5 anos perto de Frankfurt e em Frankfurt também, numa cidade que tem muitíssimos habitantes e é enorme, e que, portanto, teve os dois contrastes. Resumindo, statement, claro, e aliás, eu vou aqui fazer um disclosure, se calhar esta entrevista vai sair depois. Eu dei recentemente uma entrevista à RTP em que falávamos exatamente desse statement. É estratégico, é emocional, e depois, enfim, é pessoal, e o pessoal tem o emocional e tem o racional também, que é a maior qualidade de vida, sem dúvida. É um meio onde eu gosto muito de viver, uma cidade, aliás, se me perguntares quais é que são as tuas cidades favoritas em Portugal, eu vou-te sempre dizer Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, vou-te sempre dizer Coimbra, mas já a afastar do preferido, vou-te sempre, adoro o Alentejo também, vou-te sempre dizer esta linha, e portanto tem isso tudo. Como Aero Plus, como projeto, sem dúvida, e o pessoal diz, quando é que vais ao Porto, quando é que vais a Lisboa, e nós dizemos, amigos, é um statement. Quem está interessado em estar connosco, eu felizmente posso me dar esse luxo. E depois, repara, eu tenho não queria usar currículo, eu tenho um percurso tal que eu, quando cheguei à Guarda, de férias, eu vinha de fora, eu passei por tantas coisas, eu fiz parte do mestrado nos Estados Unidos, eu fiz o meu doutoramento na Alemanha, dei aulas numa universidade extremamente reputada, estou ligado a projetos de investigação científica muito, muito importantes. Aprendi, eu falo 5 línguas, eu falei com muita gente de muitas culturas, eu vi muito do mundo e cheguei ao meu meio, à cidade onde eu nasci e cresci, que eu amo, e disse, eu posso fazer mais por isto. E a escolha simples era ter ido para Lisboa. Aliás, se quiser estar em Lisboa, estou lá, ou no Porto, amanhã estou cá. Era a escolha simples, mas eu sempre fiz a escolha mais difícil, mas aquela que me tocava mais no coração. E esta toca-me mais no coração, também tem a parte de statement. Se alguém Ou seja, quiser... por trás desse ser cartesiano também há um ser emocional. 90% disto tudo é emoção para todos nós. Eu talvez tenha 85, não é? Mas... Artur, e para terminar, o que é que podemos esperar de ti, da Aero, e onde é que as pessoas que nos estão aqui a ver e ouvir, onde é que podem descobrir mais sobre vocês e sobre ti em particular? Ótima pergunta, porque dá-me tempo para eu falar dos nossos projetos super interessantes e eu queria só dar aqui Claro que sim.
um bocadinho disso, um cheirinho. A Aero está a evoluir em sentidos bonitos. Estou a adorar o projeto. Nós temos muitas ideias brutais, pelo menos que eu considero brutal, algumas se calhar vão falhar, mas outras de certeza que vão prosperar. Nós temos uma editora por baixo da Aero, a Dark Purple. A Dark Purple está a trabalhar com pessoas, alguns já eram meus amigos, outros estão a ser amigos agora, e pessoas de altíssimo gabarito. Nós vamos ter na Aero também essa vertente de vários livros sobre vários temas e vamos preencher uma lacuna em Portugal, e a Dark Purple é mais até uma missão do que a Aero. Na Aero nós vamos ter brevemente cursos digitais de investimento imobiliário. Se acham que o que eu digo faz sentido ou se acham que terá valor, sigam, porque eu acho que vai ser interessante. Eu já estou numa posição em que consigo, não vou atrás de ninguém vender aquilo que eu tenho. As pessoas genuinamente que me quiserem seguir, sigam. Se acham que o que eu digo é interessante, sigam. E eu vou ter, e sempre na perspectiva de que eu tenho a missão de criar muito valor e de dar valor aos outros, como eu disse no início da entrevista. E, portanto, temos esse projeto dos cursos digitais, vamos ter formação por statement, vamos fazer na Guarda. Agora estamos a realizar um pequenino workshop para dezembro, é apenas para responder a necessidades de muita gente que me contactava com dúvidas e que dizia, pá, eu vou ter, aliás, já temos pessoal no UK, pessoal brasileiro no UK a dizer, pá, eu quero ir à Guarda e por favor avisa-me da data para eu marcar os bilhetes, porque eu quero ir ter contigo, não é? E quem quiser, vem por statement. Temos esse workshop, mas vamos ter a Masterclass no próximo ano. E isso sim será um evento marcante. Online? Não, presencial. Vamos ter um fórum anual com um evento mensal ou dois eventos a cada trimestre, no mínimo, onde vamos ter lançamentos de livros, vamos ter palestras, vamos ter workshops. Eu vou trazer pessoal... Sempre na área dos investimentos? Não, na área do imobiliário e do empreendedorismo. Ok. Portanto, é interessante para fazer aí umas pontes. Sem dúvida nenhuma. Até porque o empreendedorismo é uma coisa que eu gosto de falar e tenho algumas ideias. Aliás, eu não te disse, eu acho que o digital vai mudar isto de tal maneira que eu estar na Guarda... Repara, nós estamos na Guarda e nós exportamos literalmente para todo o mundo. Eu mando livros meus para Macau, para todo lado. Eu estou na Guarda e ninguém quer saber se eu estou em Lisboa. Claro que há muita coisa que, como eu disse, dificulta. Daquele dia-a-dia, não é? Das relações. Exatamente. Estamos a criar muitas ferramentas. Nós usamos, em parte, eu não devia dizer isto, mas whatever, vou dizer. Nós usamos em parte o biggerpockets.com como uma plataforma de referência para nós. Nós queremos fazer algumas coisas diferentes, algumas coisas eu acho que vamos conseguir fazer melhor, eu espero que sim, mas usamos muito essa plataforma como referência e, portanto, vamos ter ferramentas de cálculos de yields, coisas que a pessoa põe um negócio e vai dar guidelines dos aspectos daquele negócio. Vamos ter esse tipo de coisas. Vamos apostar muito nos cursos digitais para ganhar a escala e chegar a toda a gente e depois ninguém quer saber se eu estou na Guarda ou se estou em Lisboa ou em Bali, não é? Ninguém vai querer saber sobre isso. Eu dou coaching também 1-1 e as sessões são todas por Skype. Aliás, o pessoal, já tive um... Mas coaching numa perspectiva de investimento ou... Sim, ou coaching para investimento. Okay. Portanto, não é aconselhamento financeiro, nem eu estou nunca envolvido no negócio final, mas dou o coaching no sentido de... Ajudar a pessoa a fazer as suas... da minha experiência e ajudo-as com base no meu conhecimento. Okay. E muitas vezes, quase todas, a não ser de facto um dos meus, desses clientes que veio ter comigo porque queria muito conhecer-me e não há problema nenhum, eu sou um gajo perfeitamente normal, e o resto é tudo por Skype. E, portanto, eu acho que o digital vai mudar isto tudo. E como é que as pessoas podem descobrir-vos? Qual é o endereço, etc? Exatamente. Queres deixar aqui? Aeroplus.pt. Aero significa seta em inglês, plus significa mais. .pt, o nome, se calhar não vou entrar muito em pormenor porque é uma história que se calhar eu não me orgulho muito. Aeroplus.pt, nós estamos em todo lado, estamos no Facebook, estamos até agora no Twitter porque eu fui a Lisboa há pouco tempo ao lançamento de um livro e alguém viu uma foto minha e disseste, não avisaste ninguém que ias, eu queria lá ter ido. E portanto o Twitter é só para isso. Estamos no Facebook, temos agora um grupo que lançámos do qual eu faço parte. Da qual tu fazes parte. Foi convidado por aquela pessoa que conheceste lá em cima, pelo Sérgio.
Vê lá, foi ele que me... Muito bem. Oh, muito isto bem, o mundo muito bem. foi Já aqui uma está. série de... Já estou a chegar, então... É verdade, é verdade. Ótimo, ótimo. Já estamos. E estamos em todo lado, podem nos seguir, temos o grupo onde as pessoas se ajudam e nós não temos... Só não aceitamos promoção para fora, se calhar Sim, neste sim, vídeo, sim. mas o nosso objetivo é que as pessoas Estejam ali um evoluam. momento de Eu partilha, quero né? isto eu não quero parecer arrogante com isto, mas como missão, eu quero de facto trazer a cultura do imobiliário para cima, a cultura do senhorio para cima. Eu acho que temos de tratar os inquilinos de uma forma diferente e há aqui um quê muito grande de missão e, portanto, a partilha de informação para nós faz todo sentido. Os investidores que falem, que se ajudem, que se apoiem e que sejam melhores, que cresçam todos os dias é o nosso objetivo e não precisam nos pagar por isso. Artur Mariano, muito obrigado pelo teu essa. tempo. Vieste há bocado da Guarda. Sem dúvida. Ainda não sei se ainda vais hoje, se não, mas muito obrigado por teres vindo até cá. Vou ficar Hoje cá, ficas cá, tenho perfeito. compromissos. Já sabe, aqui do Artur, investir em imobiliário do 0 ao milhão, aroplus.pt. Não faltam sítios para conhecer o trabalho do Artur. Eu também o conheci aqui há uns tempos e tinha esta curiosidade e, portanto, desafiei o Artur. E foi rápido este nosso processo para, Foi. Eu para sou chegarmos muito aqui. responsivo, como tu deves te dar conta. Eu falo Vi. com toda a gente, se alguém mandar uma mensagem... se eu puder Foi muito responder rápido e, assim portanto, que eu cá posso. estamos nós, excelente. Eu tinha uma curiosidade pessoal que me tenho sempre para falar contigo e hoje, basicamente, o que nós andamos aqui a falar foi da perspectiva do imobiliário, do investimento, etc. Mas há todo um manancial de informação para uma próxima conversa, desde logo essa tua perspectiva de empreendedor digital, etc., que até é muito próximo daquilo que nós também ambicionamos fazer aqui no empreendedores.pt, que está bastante alinhado até. Há bocado não chegávamos a concluir essa conversa em off. Teríamos aqui muita coisa Exatamente. para... E, portanto, para uma próxima podemos... Sem dúvida, estou super Podemos disponível. abordar essa dimensão, porque é uma outra dimensão, Claro. à volta de um conhecimento que tu tens, mas como é que também tu, no fundo, produtificas o teu conhecimento, e isso é toda uma outra conversa, mas bem interessante. Portanto, boa sorte para os teus empreendimentos. Espero que foi seguramente útil para quem está desse lado. Quem quiser saber mais já sabe onde fazê-lo. Quanto aqui a nós no empreendedores.pt, já sabe, aquilo que deve fazer para garantir que tem acesso a todas as informações é subscrever a nossa newsletter em www.empreendedores.pt. Subscrevam, vale a pena. E marcamos encontro numa próxima oportunidade. Até lá, bons negócios e divirta-se.